4 em cada 10 empresas não voltaram a operar no terceiro trimestre deste ano, depois de realizarem o processo de recuperação judicial. Estas empresas faliram, foram à falência, fecharam as portas. A taxa de sucesso caiu de forma considerável em relação ao ano passado, em meio a um novo recorde no volume de reestruturações. Para repercutir estes números, converso agora com Rodrigo Galegos, sócio da RGF e especialista em reestruturação. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você, Rodrigo. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? O que podemos retirar destes dados tão preocupantes? As empresas estão chegando pior no processo de recuperação judicial? As empresas não estão conseguindo renegociar com os seus credores? O juro está tão alto que está enforcando empresas com um volume maior? O que nós podemos tirar de qualitativo destes dados preocupantes de reestruturações neste último trimestre? Ótimo, Gabriel. O que nós temos enxergado, né, esse dado realmente é preocupante, tá? Teve um crescimento considerável ao longo deste ano. No início, né, na série histórica de acompanhamento da recuperação judicial, a gente via ali por volta de 17% a 20% das empresas acabavam ali saindo, né, da recuperação judicial diretamente para falência, né? Ou seja, era convolada em falência a recuperação judicial. Esse número, ou seja, isso daí faz 2 anos atrás, tá? Que tem o início do acompanhamento, e esse número aí do comecinho deste ano para hoje teve uma piora considerável, né? Atingindo agora, então, quase 40% aí das empresas que teve a recuperação judicial convolada em falência, né? Então, realmente isso daí é preocupante. E o que nós enxergamos, tá? Ao longo acompanhando e verificando essas empresas que têm vindo na falência. Sim, tem uma dificuldade grande ali na parte de negociação com os credores, mas o principal que a gente consegue ver, o que principalmente determina se uma empresa vai para falência ou não. Basicamente, a capacidade de pagamento, né, que a empresa vai ter para o futuro, né? Então, se a empresa consegue fazer um plano de recuperação judicial, ou seja, um plano que vai fazer o pagamento daqueles credores para quem ela deve, e os credores aceitam esse plano, a empresa continua operando. Então, o plano ele é aprovado pela Justiça, e a empresa opera e vai fazendo o pagamento desse plano ainda com o acompanhamento do Judiciário, né, do AJ. E caso, depois de um certo período, aí depende muito do tamanho da empresa, a empresa continua operando e fazendo esses pagamentos, a própria justiça diz, não, ok, essa empresa está cumprindo esse plano ainda, pode não ter acabado os pagamentos, porém ela volta a operar sem a supervisão judicial, né? Então, isso daí é o principal ponto para conseguir fazer uma aprovação ali da recuperação judicial, né? Que é a aprovação dos credores do plano, né? Então, caso os credores não aceitem o plano de pagamentos, aí sim o juiz, obviamente, vai verificar os motivos ali, vai tentar garantir a renegociação junto com os credores, mas caso eles não aprovem, aí também é convolada em falência a recuperação judicial. Ou seja, então, basicamente, se a empresa não entrega um plano factível para os credores, né, que os credores não aceitem esse plano, a empresa entra na falência. Então, o que nós temos visto é que as empresas não estão conseguindo entregar um plano, ou seja, essa negociação junto com os credores, de forma que os credores aceitem e consigam fazer ali a continuidade da operação. Outro modo que tem ocorrido mais também recentemente ao longo desse período, né, que a empresa tem 6 meses, né, desde o pedido de recuperação judicial até a aprovação do plano, né, então aí passa por diversas etapas do processo, né, e uma das etapas é justamente fazer a criação do plano e fazer a negociação junto aos credores desse plano que ela criou, né. Só que se ao longo desse período de 6 meses a empresa não tem capacidade de continuar operando, ou seja, não consegue pagar nem o dia a dia, aquela operação corrente dela, ou seja, porque os passivos, né, ou seja, toda aquela dívida já está travada, né, não tem mais nenhum tipo de cobrança, é justamente a dívida que está sendo negociada. Porém, se ela continua acumulando dívidas nesse período, significa que a empresa ela não tem uma capacidade de pagamento, uma capacidade de geração de créditos, né? Então, se nesse período ela também não consegue fazer os pagamentos, até mesmo antes de negociar a dívida, o próprio juiz pode falar, essa é uma empresa que infelizmente não tem a capacidade de operar, porque se nem no dia a dia ela consegue operar, muito menos vai ter uma capacidade de negociar os créditos dos credores. Então, o próprio juiz já pode determinar ali a falência da empresa nesse período. E é isso que nós temos visto. Então, sim, a gente tem visto que as empresas estão com essa dificuldade. E o que nós temos aí? Um dos principais pontos, Gabriel, é a falta, a dificuldade de financiamento de empresas em reestruturação, né? Então, muitas vezes a empresa ela tem que continuar pagando, aí todos os pagamentos vêm para ser à vista, né, dos fornecedores, e ela continua recebendo no cliente, geralmente a prazo.
Então, esse descase de capital de giro, ela não consegue suportar graças à falta de crédito de mercado. Então, a empresa está numa situação muito difícil financeiramente e, infelizmente, a gente tem visto aí esse aumento de falências. Feito. Algo mudou estruturalmente para a economia brasileira do ano passado para isso, para a gente ver esse descompasso, esse aumento preocupante na avaliação de vocês, que está dificultando com que a empresa ou tenha o plano aceito pelos seus credores ou consiga este capital de giro, este empréstimo para conseguir se reestruturar? Algo mudou estruturalmente para que a gente veja esse cenário bem preocupante? Sim, nós temos visto aí, teve uma mudança estrutural basicamente na parte das instituições financeiras, Gabriel. Antigamente a instituição financeira, até mesmo aí por dois motivos, né? A taxa Selic estando elevada, naturalmente, né, o crédito que é mais concedido, fica mais seguro você colocar em uma aplicação que tenha menor risco, né? Então, você está falando aí de 15% ao ano, é ótimo, né, você botar esse dinheiro e esperar esse retorno de 15% ao ano em uma aplicação com baixíssimo risco, né? Ou seja, você tem que suportar, né, valores de juros muito maiores para você começar a aceitar risco, né? Então, a gente está falando ali de uma empresa que está em dificuldade, vai iniciar pagando pelo menos 20% ao ano para mais, batendo até 30% ao ano nos empréstimos dos poucos empréstimos que ela consegue realizar, tá? Então, a taxa de juros, sim, é algo bem preocupante ali. E as instituições financeiras, né, estão colocando basicamente todos os valores ali em menor risco. E quando entra uma empresa com uma dificuldade maior, uma empresa que tem reestruturação, ou seja, não está tão saudável assim quanto as demais, as instituições financeiras, recentemente, graças, obviamente, às taxas de juros ali e também ao que tem ocorrido ali de diversas perdas em recuperações judiciais nas instituições, elas têm restringido mais o crédito. Então, a partir do momento que vai passar lá no comitê de crédito, né, onde os bancos e fundos de investimentos fazem a avaliação do cliente, eles têm ficado muito mais restritos para fazer essa concessão. Então, eles estão solicitando muito mais garantias, estão solicitando uma visibilidade maior da empresa. E muitas vezes a empresa que está já numa situação muito difícil, ela já deu tudo que ela conseguia entregar, né? Justamente para conseguir ir sobrevivendo até mesmo antes da recuperação judicial. Então ela já entregou tudo que conseguia entregar de garantias, ela já conseguiu, os donos, enfim, os sócios fizeram o máximo de aporte que conseguiam fazer na empresa. A partir do momento que eles já não conseguem mais suportar isso, aí vem a recuperação judicial para tentar ali forçar uma negociação um pouco mais dura. Mas mesmo assim, ou seja, a empresa já entregou tudo que tinha e aí as instituições financeiras mesmo assim solicitam muitas mais garantias, muito mais segurança que essa empresa não consegue fornecer nesse momento, né? Então, isso daí acabou sendo estrutural, a gente tem visto isso aumentar cada vez mais ali, desde do caso da Americanas, tá? Para frente, obviamente, isso começou redução de crédito na parte do varejo, porém a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos ali uma restrição muito maior, né, basicamente do ano passado aí, ao longo deste ano, uma restrição não somente mais no varejo, mas agora começou a permear todos os setores, inclusive agora fortemente o setor do agro, né, graças ao que a gente tem visto ali dos problemas que tem tido alguns fundos de investimentos, até bancos, por exemplo, Banco do Brasil, no setor do agro agora, com a inadimplência crescendo. Perfeito. Você, quando menciona esses empréstimos, a gente está falando do financiamento DIP, que é a partir da aprovação da reestruturação judicial, são outros tipos de empréstimos, só para a gente ter um pouco mais de clareza sobre quais financiamentos estão sendo mais dificultados, Rodrigo, na avaliação de vocês, por favor. Claro. Na verdade, são todos os tipos de financiamentos, tá, Gabriel? Tanto a parte. O DIP, que nem você comentou, é um DIP Financing, né? É um tipo de ferramenta que é previsto dentro da própria recuperação judicial, na qual ali, dado que está previsto dentro da recuperação, quem concede crédito para a empresa no momento de recuperacional ali, ele passa na frente dos demais credores, né? Porém, dentro de uma certa linha de credores, né? Os impostos continuam ficando de fora, né? Tem uma negociação específica, alguns credores que já têm garantias ali, que são extraconcursais, por exemplo, uma alienação fiduciária também não encaixa, não entra na frente, enfim, ele passa na frente, o trabalhista também passa na frente, enfim, ele passa na frente de alguns créditos que não são tão prioritários quanto os outros, né? Então, mesmo assim, né, graças tem essa ferramenta, obviamente ela ajuda, porém ainda não ajuda tanto, porque justamente tem um monte de outros créditos que acabam sendo pagos antes e priorizados, né? E aí esse financiador que vai entrar nesse momento também sente um pouco de inseguranças e acaba pedindo mais garantias, pedindo mais, digamos, fazendo uma operação mais estruturada para que ele reduza os riscos, tá? Esse é um tipo de financiamento que está começando a ser utilizado aqui no Brasil, ainda não é amplamente utilizado mesmo nas recuperações judiciais
judiciais, a gente não enxerga o grosso das recuperações utilizando isso, tá? Mas começou agora a avançar. Acredito que tem uma discussão aí, que inclusive o Congresso está discutindo, né, para ver como que a gente garante aí que tanto a parte de recuperação judicial quanto de falências, né, seja melhor para o Brasil como um todo, né, para toda a parte empresarial, enfim, para todos os credores, para a população como um todo. E aí, obviamente, vai passar pela parte desse financiamento DIP, né? O DIP, sim, acaba ajudando, tem essa dificuldade, porque justamente, mesmo no DIP, você consegue fazer operações mais estruturadas, pensando em algum tipo de outro tipos de garantia, ou até mesmo de recebíveis, enfim. Porém, os demais créditos também, eles deveriam continuar existindo, Gabriel. Então, se você precisar de um capital de giro normal, sem ser baseado no DIP, mas um capital de giro ou algum tipo de crédito mesmo, até dos próprios fornecedores, né? Fala assim, consigo 30 dias, né? Ou seja, eu pago daqui a 30 dias os fornecedores. Até esses créditos que são os mais comuns e que são os mais utilizados, acabam sendo reduzidos completamente ali a partir do momento que uma empresa está aí numa situação mais difícil, né? E isso compromete muito a saúde e o curto prazo, basicamente a sobrevivência do curto prazo dessa empresa, né? Então a gente está falando não só do DIP, que é específico para a parte recuperacional, mas também, e é previsto em lei, mas também os demais créditos todos que uma empresa está acostumada a utilizar. Então é uma situação muito difícil que as empresas estão enfrentando agora, principalmente ali graças a essa visibilidade ali, infelizmente, da recuperação judicial, como empresas muito em crise e tem reduzido o crédito, né, das instituições financeiras para esse tipo de empresa. Nós conversamos com o Rodrigo Galego, sócio da RGF, especialista em reestruturação. Obrigado pela participação. Apesar das condições, Rodrigo, nos vemos em próximas ocasiões. Meu caro, bom trabalho a você, um bom final de ano. Eu que agradeço. Bom final de ano, Gabriel. Agradecido. Até a próxima.